Oi, meu nome é Bárbara, você tá no canal Sentido Literal e aqui eu posto dicas de leitura e escrita, então se você quiser receber os novos conteúdos pode se inscrever, já deixar o seu like aí pra ajudar na divulgação. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu quero te ensinar 3 dicas pra você matar personagens no seu livro. Primeiro, planeje antes de escrever. Antes de você decidir virar um maluco sádico, querer matar todo mundo, que nem Game of Thrones ou que nem Jason em Sexta-feira 13, calma, você precisa se planejar muito bem antes de decidir a morte do seu personagem. Uma coisa que eu já falei aqui no canal, mas eu acho muito importante reforçar, é que qualquer coisa que você for fazer na sua vida só funciona bem se você tiver um bom planejamento. Isso vale para escrita, para plano de vida, para qualquer sonho que você tem. Se você não tiver um bom planejamento, você nunca vai saber se você está atingindo os objetivos que você deseja alcançar. E a mesma coisa acontece dentro do seu livro e principalmente quando a gente está falando sobre assassinar os seus personagens, beleza? Então, antes de você dar uma de psicopata americano, você vai precisar planejar o seu livro minuciosamente. Pensar nesse personagem, que hora que ele vai morrer, como ele vai morrer, quais são os conflitos que vão levar até essa morte, que tipo de sentimento você quer que o seu leitor desperte por esse personagem. Tudo isso precisa ser pensado antes de você colocar o seu projeto em prática, antes de você tomar a decisão de acabar com a vida desse personagem, ok? Então, de reflexão, fica a pergunta: por que ele vai morrer? E com essa pergunta a gente já vai para a nossa segunda dica. Impacto da morte na história. A segunda dica é: você não pode matar um personagem só porque você tá com vontade, porque você quer fazer ele morrer, ou porque você quer despertar alguma emoção triste no seu leitor. Não, você não pode fazer isso. Não é ideal, não é o recomendado, porque fica só uma morte jogada ali no meio do livro. Não é uma morte que foi útil para a história. Porque não é tão fácil quanto você imagina um leitor se apegar a um personagem. Você tem que desenvolver uma história em volta dele. Então, se você quer causar emoções com a morte de um personagem, se você quer causar impacto, você tem que saber por que ele tá morrendo, que hora ele tá morrendo, quais foram as ações dele que levaram até aquele momento, que tipo de personagem ele é. De repente ele é um cara super vacilão e todo mundo comemora quando ele morre. Se você quer passar essa emoção pro seu leitor, então você vai ter que construir esse personagem de um jeito. Agora, ele era um personagem super bonzinho, super querido, e você sente que as pessoas devem se sentir tristes no momento que ele morre. Então você tem que construir seu personagem também nessa intenção. Então, por isso, o planejamento e saber em que momento seu personagem vai morrer e o impacto que ele vai ter, que essa morte vai ter na história, é muito importante. Senão, corre o risco do leitor ficar naquela: ah, ele morreu, beleza, mas e aí? Então, para não ficar essa pergunta na cabeça do leitor, presta bastante atenção no impacto que você quer causar com a morte desse personagem, fechado? Terceiro, consequências da morte na narrativa. A terceira coisa que você tem que se atentar na hora de matar um personagem é quais serão as consequências da morte dele. Então, o que vai acontecer com a narrativa depois que ele morrer? O que vai acontecer com os personagens que ficaram vivos depois da morte dele? O que essa morte causou de impacto na trama toda? Quais foram as consequências? Isso é muito importante de se pensar. Tem algumas mortes que são simbólicas numa narrativa, como por exemplo, pensar num ditador, que ele é super mal visto, né, pela sociedade ali, pelo governo que ele lidera, e aí ele é morto. Beleza. Então o que pode trazer de consequência isso? As pessoas podem se rebelar com mais facilidade. As pessoas podem criar estratégias para derrubar de uma vez por todas aquele governo aproveitando que está fragilizado. E também tem mortes que contribuem para a evolução dos personagens, seja para o protagonista ou para os personagens secundários. Por exemplo, quando alguém querido na narrativa morre, como é que fica o protagonista? Como que ele se sente a respeito daquilo? Como ficam os personagens que são mais próximos do protagonista ou mais próximos desse personagem que morreu? Eles vão se fortalecer com essa dor? Eles vão mudar um pouquinho a personalidade deles com isso que aconteceu? Entendeu? Tudo isso impacta diretamente ou na narrativa, ou no personagem, ou nos dois ao mesmo tempo. Então você tem que pensar nas consequências que essa morte vai trazer para a narrativa da sua história. Senão vai ficar só uma morte lá jogada, ninguém vai ligar para aquilo, às vezes nem vai lembrar que o personagem morreu, que eu acho que não é isso que você quer trazer para sua história. Se tudo isso for pensado, for planejado certinho, cada morte vai ter o seu peso necessário dentro da história e não vai ficar só sobrando lá, ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer sobre como matar personagens. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça que você pode usar a área dos comentários para trocar uma ideia aqui comigo.
Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar aqui na divulgação e eu te vejo numa próxima.